Olá, estamos de volta, de cara nova, cenário novo e cheios de energia para mais um Papo Leve com Jesus. E você está convidado a estar aqui conosco. Eu me chamo Sandra Landeiro e hoje nós teremos uma convidada muito especial. Mas eu quero te incentivar a se inscrever no nosso canal, curtir este vídeo, encaminhar para o maior número de pessoas e também de comentar, porque é muito importante para nós e o YouTube entende que é um vídeo relevante. Então, sem muitas delongas, roda a vinheta. Hoje a nossa convidada é Luana Santana, nutricionista, especialista em nutrição clínica, esportiva e fitoterápicos, atuante na área clínica desde 2018, casada com Elisur, que por sinal está fazendo aniversário hoje, há 14 anos, mãe de Noan, 6 anos, e de Eli, 2 anos. Cristã desde nascida. Amiga, eu estou muito feliz por ter você aqui hoje comigo, nesse retorno do Papo Leve com Jesus. E para mim é um momento muito especial. Seja muito bem-vinda. O prazer é todo meu. Eu estou muito feliz. Para mim é uma honra estar aqui. Esse momento para mim é especial. Eu espero que a gente possa crescer junta e que seja um papo leve. É, que coisa boa. Então, o nosso tema de hoje é: a forma como nos alimentamos revela muito mais do que o nosso corpo, revela o nosso coração. Lua, é curioso perceber que a Bíblia fala muito sobre alimentação, né? E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então, o que é que eu quero perguntar a você logo de cara? Alimentação com o significado espiritual. O que é que você enxerga sobre a alimentação nesse sentido? A alimentação tem muito peso espiritual, né? Porque fala muito sobre de como a gente é, de como a gente se comporta, sobre o nosso autocontrole, sobre o nosso domínio próprio. Então, vai muito além só de uma questão de comer por prazer, mas tem um envolvimento espiritual, né? Uhum. Porque a gente alimenta o corpo, mas tem um lado da espiritualidade. Então, quando a gente realmente está colocando coisas boas, a gente está atraindo coisas boas. E as coisas ruins atraem também coisas ruins, né? Então, isso tem um Sim. peso espiritual. Sim, tá. Então, você acredita que muitas vezes a pessoa acha que está com fome, mas ela pode estar também ansiosa, com medo, alguma coisa está reprimindo ela e ela acaba jogando tudo para a alimentação, para comer com desregrado e assim acaba prejudicando o seu corpo? Sim, completamente. Uhum, Muitas vezes a pessoa não come apenas pela fome, né? Pelas uhum, emoções. Ela uhum. encontra ali um refúgio para estar satisfazendo os anseios, os medos, os estresses do dia a dia. Então, com certeza, isso acontece bastante. Então, você acha que também, assim, muitas pessoas elas podem comer para aliviar as suas tensões pessoais, Sim, né? até porque o comer dá prazer, né? Sim, Então, por estresse, às vezes a pessoa não tá com fome, mas ela vai escolher alimentos que naquele momento minimizam o estresse dela. Então, certo, acontece com certeza. certo. E aí eu vou me retomo assim, ó, porque como a pessoa acaba jogando isso para a alimentação e se preenchendo com comidas, né, com diversos tipos de alimentação, acaba me remetendo a um vazio espiritual também, né? Sim. Então, eu creio, né, também que se ela for edificada no mundo também espiritual, isso também ela pode também melhorar na sua performance, na sua Sim. alimentação e tal, né? O que é Fazer que você boas acha? escolhas, né? Com Isso. certeza. Totalmente. Isso tem a ver, até porque assim, se a pessoa ela tá bem espiritualmente, ela vai buscar melhorar o corpo dela. Até porque Uhum, somos templos do Espírito, né? uhum, Então, quando a gente realmente está bem com Jesus, a gente busca estar melhor. E o próprio Jesus fala conosco, né? Ele uhum. vai direcionando sobre os cuidados com o nosso templo, que isso é importante. A alimentação vai além, né? Vai muito além, é verdade, fala. Eu trago isso até para mim, sabe? Tô vindo agora de um novo ciclo de vida, né? Eu tô com menos 26 quilos. Uau, maravilhoso. É, Parabéns! obrigada aí com muita luta, mas é assim, eu creio mesmo, eu tô eh, tão bem com Jesus, sabe? Tem me alimentado tanto que a comida acaba ficando para mim em segundo plano, né?
Enfim, então, e esse culto exagerado, né, ao corpo, hoje em dia as mulheres estão assim querendo, né, exageradamente se cuidar também, porque acho que nem 0 nem 80, aí a gente tem que ter um meio termo. O Isso. que é que você, Perfeito. na sua análise clínica, como é que você traz isso com as suas pacientes? É buscar o ponto de Hum, equilíbrio, né? A gente uhum, realmente, assim, precisa equilibrar. Não uhum, adianta, às vezes, forçar. Tipo assim, é bom esse modismo todo com uhum, cuidado. É bom por um lado, porque incentiva. Inclusive, isso tem acontecido até com os jovens, né? Tipo, uhum. adolescentes. Eu atendo muito adolescente. Chega no É? consultório e aí eu me acabo de rir, porque assim, vai com os pais, quer usar suplemento, né? Aham, Quer usar uma creatina. E aí chega aquela voz mais grossinha: Ô tia, queria usar uma creatina. E aí é muito engraçado. Porque assim, os pais ficam super preocupados, mas eu vejo muito o lado bom. Por aham, quê? Qual é o lado bom disso? Porque eles estão dispostos, né, a se dedicar a melhorar a alimentação uhum. para melhorar o corpo. Então, tem um lado bom. O lado ruim é quando você não faz sobre um acompanhamento. Quando você faz dietas que são de um colega, de alguém que teve um bom resultado, e não é algo específico para você. Às vezes é menos do que você precisa. E aí, isso tudo leva a um exagero, né? Ou você faz muito, ou você faz pouco. Então, o culto ao corpo é ruim, porque já realmente gera um pecado. Você desfoca, você está alimentando a carne. E aí você sai do lado espiritual porque você está se endeusando. Você é o centro e não Uhum. Jesus. Então, realmente é preocupante. O ponto de equilíbrio é o melhor É isso que eu ia caminho. te perguntar, o ponto de equilíbrio, né? Perfeitamente. Quando você vê alguém também, assim, só, como você falou, alimentando a carne, né? Aí a Isso. gente vai para a vaidade, Isso. né? E isso aí também acaba se prejudicando não só o seu corpo, como Sim. também, né, o seu espírito, Sim, não é sim, isso? sim. O que é que você fala para essas pessoas que chegam lá no seu consultório, por exemplo, um adolescente que não tem ainda, né, essa maturidade espiritual e também não sabe bem o que é que ele quer. Você, como é que você consegue chegar para ele entender esse equilíbrio? Primeiro, pergunta o foco dele, né? Uhum, tá. A gente consegue identificar se a pessoa tá desequilibrada quando o foco dele é tipo, eu tô muito obcecado para ficar com o corpo de fulano. E aí eu venho trazendo a realidade dele. Começo a fazer ele enxergar como ele é bonito, as qualidades, a quanta coisa boa temos para aproveitar. E aí eu Perfeito, falo: observe seu corpo, se perfeito. olhe no espelho, veja como você é. Seu perfil corporal não é o de fulano. Então a gente vai trabalhar sobre as suas qualidades. Então a gente enaltece primeiro a qualidade do outro e traz ele para a realidade dele. E Uhum, como a gente pode melhorar a saúde em primeiro lugar e o corpo é consequência, sempre. uhum. Então, eu foco sempre no estado atual da pessoa, trago a luz da realidade, sobre avaliação clínica. Ó, você tá assim, você tá assado, sobrepeso, desnutrido, magro, baixo peso. Aí a gente vai avaliando. E lá eu trago a revelação de como ele tá, olho exames laboratoriais, faço análises clínicas sobre ele e digo: ó, o Uhum, primeiro foco é a gente tratar isso aqui. uhum. Então, eu trago a realidade da coisa, inclusive focando na questão do corpo para ele. Ó, observe você, vamos se olhar. Acaba sendo um pouco de psicóloga também, né? Mulher tem que ser mulher. É, tem que Meu ser Deus. porque hoje em dia até existe, né, psicologia com a nutrição, né, faz esse Sim, trabalho muito bem feito, por sinal. sim, Ô Lu, e a compulsão alimentar, né? sim. Hoje temos, assim, dois nortes. A compulsão também, a pessoa que chega lá, se alimenta exageradamente mesmo, e também o contrário, não quer comer nada. Né? Acaba também nos adolescentes, as mocinhas, né, que estão crescendo. E aí, como é que você chega também para tratar sobre isso? A família tem um papel importante, né? O meio onde ela vive, você acaba também levando isso também para o meio familiar. Sim, todo perfil Hum, comportamental diferente, né? Por exemplo, uma compulsão é um perfil comportamental. Então a gente avalia esse perfil. O que que essa pessoa está passando? Por que que ela está tendo compulsão? Então eu uhum, faço a pessoa entender primeiro, né? Sim, certo. O que é a compulsão alimentar? É você comer exageradamente num espaço curto de tempo, uma quantidade absurda de comida e não sacia. Simplesmente não sacia. Você come isso ou aquilo. E eu tenho muitos pacientes assim. Então, o primeiro passo é ele entender que ele está naquele local. Ponto. Certo. tá. E ele também buscar o porquê ele está. De onde veio? Qual é a origem? Por que você está assim? Esse comportamento é estresse? Esse comportamento é sobrecarga? Você está triste? Você está depressivo? Você está comendo assim por quê?
Então, associado a uma terapia também com psicologia, sempre encaminho, porque realmente tudo tem a ver, né? Na faculdade a gente dá sobre isso, a gente tem que aprender o lado psicológico da coisa, porque as pessoas realmente comem por emoção. Então, assim, eu faço a pessoa entender isso, e o tratamento é exatamente esse, é ela buscar o ponto de equilíbrio novamente, pra gente tentar aprender a comer certo e saciar. Procura, por exemplo, quem tem fome, a gente tem que comer sempre muito mais proteína do que o normal. Sim, É um pouco porque aí, mais. Porque aí quieta. E beber água pra caramba. Que aí quieta também. Claro que essa água vai ser baseada no seu peso. Aí tudo é orientado em consultório. Então, é realmente, sempre... esse é o primeiro ponto. Você saber que você está naquele estado, o porquê você está, e aí a gente segue uma linha de tratamento. É por isso que ela é estourada, Ai, gente. meu Deus. É por isso que ela é estourada. Eu vou parar até aqui um pouquinho para contar um caso para vocês, né? Eu recentemente estive no consultório dela. Eu não fui para consulta. Eu fui levar minha mãe em outra consulta, né? E aí eu cheguei lá, tava uma fila para ser atendida por Luana. Gente, que lindo. Eu parei e brigaram comigo. Falaram assim: não, ó, eu tô na frente, você chegou aqui agora. Eu fiz, calma, gente, ela é estourada, mas ela é isso aí, é por isso. Porque ela humaniza, né? Você humaniza, acaba humanizando também a questão da sua parte clínica, né? Porque não é só chegar e passar uma dieta. E não, tem que ver toda Perfeito. essa questão mesmo da pessoa, como ela lida com a alimentação, não é isso? É verdade, é verdade. Lua, jejum. Né? A gente sabe que o jejum na Bíblia nunca foi uma dieta para emagrecer, né? A gente sabe que o jejum é uma forma da gente, um exercício espiritual de dependência de Deus, né? Mas o jejum também tem os seus benefícios, né? Na parte nutricional. Então, Sim, sim. conta pra gente aí como é essa questão dos benefícios do jejum. Depois você entra também na parte espiritual. Bora lá. Ah, Poxa, jejum é fantástico, né? Tem várias pesquisas falando sobre a qualidade do jejum. A nível de corpo, a gente consegue fazer vários benefícios. Um deles é o controle de peso, né? Porque quando você entra em jejum, você vai estar ali em privação de alimentos. Então, seu corpo vai usar como fonte de energia suas próprias reservas de gordura. Então, daí já começa o processo de emagrecimento. E as consequências benéficas, você faz controle glicêmico. Então, assim, trata e previne diabetes tipo 2. Você consegue fazer um é controle real isso É mesmo, real, né? é real. Controle insulínico, né? Porque você faz um equilíbrio perfeito ali. É claro que se você souber realmente fazer todo o processo certinho, da quantidade de horas de jejum, o que você vai realmente usar durante o período de jejum. Então, os benefícios, voltando à ideia dos benefícios, é assim, tem essa questão do controle glicêmico, tem a questão do controle do colesterol, ajuda nessa questão de esteatose hepática, né, que é a gordura do fígado. E ele também faz um processo de assim, vamos supor, vamos dar um exemplo aqui, que seu corpo é uma casa. Tá. E tu contrata uma faxineira. E a faxineira vai o quê? Tirando coisa suja. Então, o corpo faz esse processo de autofagia. Ele vai limpar as células mortas, né? E vai fazer um processo de regeneração. Então, isso é muito bom para a sua saúde, de forma geral. Tanto emocional, você fica mais equilibrado, né? E várias questões de foco, concentração. E também de você fazer um processo de rejuvenescimento, tá? Então, muito benefício corporal. E para a mulher tem um benefício maior? Com certeza, porque vai dar um equilíbriozinho hormonal, né? De forma geral, você vai ajustar os hormônios também, porque quando você controla uma outra parte, você ajuda muito nessa questão da mulher. E principalmente que a mulher tem muito mais gordura corporal do que o homem, Sim. né? Porque a produção de testosterona é um pouco mais baixa, então ajuda nessa questão de equilibrar a percentual de gordura. Então é perfeito, perfeito. E idade também tem essa variação? Pode sim, né? Tem essa questão infantil, por exemplo, a gente não recomenda. Adolescente também não, mas assim, a partir de sua fase adulta aí, dos 25, 30 anos, a gente já vai fazendo esse ajuste, Já o perfeitamente. benefício. Não, mas eu falo assim, o benefício de uma mulher jovem, mulher já, adulta jovem, ou Sim. de uma mulher com a idade mais avançada, tem Mais diferença? avançada sempre vai ser melhor. Porque o metabolismo sempre é muito mais lento a partir dos 40 anos. Sim. Dá aquela queda no metabolismo. 40 anos é um choro, né? Então o jejum favorece o metabolismo, aumenta o metabolismo? Sim, porque você vai ajudar Uau! na queima de gordura corporal. Então, com certeza, para as mulheres é tipo um choque no corpo, né? Aquele corpo que tem tempão fazendo aquele tipo de dieta, aqueles exercícios, e a pessoa não consegue chegar lá. Diferente de uma mulher jovem, qualquer coisa ela faz, ela consegue chegar num objetivo de corpo dela. Já a mulher mais madura, ela vai ter muito mais dificuldade porque o metabolismo está mais lento. Então, quando você dá um choque, né, que é o jejum, você dá uma privação, o corpo
acende, acorda. Então Aham. fica muito melhor, né, para ter o resultado, para ajudar de todas as formas. Legal. Também lembrando sempre depois da alimentação do pós-jejum, né? Então, amigas, jejum. Eu acho que jejum. Vamos jejuar. Vamos. Antes de eu emagrecer, né, de fazer o tratamento, quando eu cheguei na médica, ela me disse assim: você está completamente inflamada. Aí eu fiz, meu Deus do céu, inflamada, ela está totalmente inflamada, as taxas todas desajustadas. E aí depois, com o processo de emagrecimento, eu também fui fazendo jejum intermitente também e tal. Perfeito. E isso foi, graças a Deus, até essa parte que você falou assim de rejuvenescer. É você desinflama o corpo no jejum. Aham, Perfeito, você pontuou muito bem. Porque realmente você, quando eu falei sobre essa questão da autofagia, da limpeza, aham, você vai que realmente tirar as legal. células mortas e desinflamar o organismo. Então é muito bom, a resposta é perfeita. Tá. Então vamos entrar agora no jejum espiritual. Eu quero saber a principal diferença, porque tem muitas pessoas mesmo, cristãs mesmo, que falam assim: você está fazendo jejuns dizendo que é espiritual, mas você está tendo benefícios também e tal. Então, qual é essa diferença? Para deixar bem claro para a galera que sim, que Deus quer o melhor para a gente, né? Se isso é tão bom, vamos fazer jejum, mas existe sim a diferença. Vamos lá. Sim, perfeitamente. Uhum, Jesus, ele realmente, para começo, ele mesmo jejuava, né? uhum. E aí você já vê que é uma prática boa, tanto para o corpo quanto para o espírito. A partir do momento que você gera uma privação, você não está alimentando a tua carne. Uhum. Então, de todos os sentidos, você sente na pele, né? Aquela questão do sofrimento, porque jejuar, gente, ficar com fome, a gente sabe que não é legal. Sim. Vamos dizer que dói. E Uhum. também no início dá um desconforto imenso até você adaptar. Então, assim, trazendo o lado espiritual da coisa, você realmente consegue se conectar com Deus. O Sim. jejum vai além dessa questão de corpo, dizer, tem realmente o benefício, como a gente falou, de corpo, mas o lado espiritual, a partir do momento que você para de alimentar a tua carne e foca em Jesus, é incrível. Tua conexão fica gigante, né? E você vê que é benéfico. Então, Jesus, ele pensou muito nisso. O jejum tem um lado espiritual e tem os benefícios do corpo. Sim. Agora, onde está o maior foco? Se tu vai jejuar para Jesus, para diminuir sua carne, não foca no emagrecimento, nem olha para o teu corpo, foca em Jesus. Uhum. Foca em você estar com ele, de conversar com ele, porque esse vai ser o foco. Foco do jejum do corpo, a gente acaba desconcentrando. Então, tem esse lado de você aprender a separar as coisas, Sim, mesmo você sabendo que vai ter os benefícios. O que sim, importa é o seu foco. sim, perfeito. Eu recentemente fiz um jejum espiritual, eu tirei açúcar. E realmente essa questão da conexão com o Senhor é fantástica, porque eu oro muito pelas madrugadas, então ali me dava aquela vontade, é incrível como vem a vontade mesmo do açúcar, de tudo com açúcar. Parece que os nossos olhos só batem em coisas com açúcar. Recentemente teve um casamento Ai, Jesus, é difícil. maravilhoso. E aí Açúcar é um mal gostoso, é um né? mal gostoso, mas assim, isso é real mesmo, da gente realmente ter essa dependência, da gente mostrar ao Senhor. E eu falava assim, eu dizia assim, Senhor, o Senhor é mais importante que isso. E Perfeito, automaticamente a vontade passava. perfeito. O alimento, ele não pode dominar a gente. Isso. Né? Então, assim, a partir do momento que você consegue ter o controle da situação, É, isso já é bíblico, é. que é o Do controle. autocontrole. Então, Uhum. se aquele alimento está te dominando, te prejudicando, Vamos tirar te ele. inflamando, É, vamos segurar. é. Vamos mostrar que a gente tem o O domínio. domínio sobre Isso, então, aquilo isso é ali, aquela bíblico vontade. completamente. Isso É. aí. E E é agrada o coração de real. Deus, E né? agrada o Isso, coração do Senhor. perfeitamente, perfeito. Agrada o coração do Senhor. Fantástico. Vamos lá. Efeito sanfona, né? Eu mesmo sou prova viva. Durante anos aí eu emagrecia, engordava. Primeiro eu quero saber o porquê que isso acontece. E eu percebo que acontece mais realmente na mulher, né? E qual o prejuízo disso para o nosso corpo. Pronto, o efeito sanfona normalmente se dá porque a Hum, pessoa, ela não muda a mente. hum, Ela vai entrar em uma fase que ela quer entrar em, tipo assim, eu vou fazer dieta. Essa palavra até pesa na cabeça de algumas pessoas. Vou fazer dieta. Porque sabe que vai entrar o quê? Em privação, uhum, né? Porque vai ter aquele déficit calórico. Muitas fazem para perder peso, né? uhum. Perfeito? Então, o que que acontece? Quando a gente faz essa dieta, se ela for restritiva, tu não vai ficar muito tempo nela. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Isso. Depois de um Elas, protocolo alimentar, perfeito, logo em seguida a pessoa volta a engordar tudo porque ela novamente. não mudou a mente. Uhum, Como assim, Lu, ela não mudou a mente? Porque ela entende que ela estava no período de dieta. E, na realidade, a alimentação
saudável e equilibrado precisa ser um estilo de vida. Então, para eu não ficar perdendo e voltando, eu preciso mudar minha mente. Como assim? Eu preciso entender que a minha rotina precisa ser saudável e equilibrada, que eu preciso fazer boas escolhas, que eu tenho que viver em uma dieta, certo? Mas é óbvio que eu também não vou me privar. Como assim? Ah, vai ter um evento, vai ter um aniversário de fulano, de ciclano. Por que não comer com equilíbrio? Por que não se permitir? Eu tenho muito paciente que leva marmita para evento. É mesmo? E eu brigo. Eu falo assim, pronto, presta atenção, tu não precisa disso. Claro. Alô, por Equilíbrio, quê? né, também, Porque né? eu tô focada e não sei o que. Eu sei que se eu comer, eu vou, tipo assim, voltar tudo. Eu falei, pronto, aí é onde tá o erro. Tu não pode ser assim, 8. Tu tem que achar o equilíbrio. Se a pessoa, ela não é equilibrada, eu costumo dar umas diquinhas, tá? A pessoa, normalmente, ela vai pra um evento. E ela não sabe lidar com aquela visão de coisas gostosas que a gente sabe, né? Não, é difícil, é difícil. Tem tudo gostoso, passando ali, o Meu garçom toda hora Deus. passando pela gente assim. Aquele Exato. cheiro maravilhoso. Pronto. Uma dica que eu levo pra mim, que eu faço, é eu sempre vou alimentada pra qualquer lugar. Perfeito, é isso aí. Tá? Ah, Lu, tu enche a barriga? Não, eu boto aqui, assim, alguns alimentos específicos. Inclusive, isso é até uma dica para quem vai fazer mercado. Sim. Para não exagerar nas Mercado compras é um do caos. mercado. Ai, Mercado é um gente. caos, né? Se você vai pro mercado com fome, você compra Tu pega tudo. logo um Doritos, uma jujuba, uma né? miséria toda ali. Vai... Só Jesus. Então, assim, ir alimentado para um evento, né? São as dicas que eu deixo no dia a dia. Se hidratar bem, leva garrafa, fica ali, pronto, e se permita comer pouco. E coma sempre com a barriga e não com os olhos. Porque o olho, realmente, a gente come com os olhos. A gente come. Tudo, né? A gente olha assim, já fica, parece que o mundo vai acabar. É como se não houvesse amanhã. Não, eu falava assim pra mim. Eu dizia, se eu tô nervosa, eu quero comer. Se eu tô feliz, eu quero comer. Eu quero comer. Agora, não. Eu não quero comer. Eu quero beber água. Perfeito. Mas eu como, né? Mas assim. Mas comer é necessário, certo? Então, assim, a dica do dia é essa. É a gente entender que pra gente não ficar no efeito sanfona, certo? Toda vez que vai, como você falou, começar um protocolo, emagrecimento, acompanhamento. Perfeito se for sobre acompanhamento de um profissional, porque é onde você vai ter o equilíbrio. Claro. Né? Ali vai ser calculado as quantidades, proteína, carboidratos, gorduras, tudo que você precisa. Né? Vitaminas, vai te nutrir. Quando, inclusive, o corpo está nutrido, uma coisa muito importante aqui, né, para eu falar. Se você está nutrida, suas vitaminas estão nutridas, você está suplementando vitaminas que estão em carência, você está bebendo a quantidade de água, colocando a quantidade de proteína suficiente, dificilmente tu vai ficar agoniada com comida. Dificilmente tu vai querer beliscar. Dificilmente você vai querer comer a mais. Sim. Então as pessoas não procuram ver esses detalhes. Só fazem, vou fazer dieta, sim, mas... E tá equilibrada? Primeiro eu tenho que fazer todo, né, um ajuste. Faz os exames laboratoriais. Vê como é que tu tá. Porque às vezes a pessoa tá buscando a alimentação desenfreada e não sabe que o corpo tá deficiente. O corpo tá clamando, né? O corpo tá ali gritando que você precisa ajustar as coisas. Então, quando você não ajusta isso, você fica desequilibrada. Então, o ideal é equilibrar primeiro pra você não ficar nesse efeito sanfona. Se tudo ficar certinho, você seguir uma regra de vida, que você precisa ser saudável pra vida, dificilmente tu vai ter um efeito sanfona. Então, essa é a dica. Beleza. Pegando aí tua fala em relação ao equilíbrio, né? Sim. E na mudança de mente, a gente fazendo esse paralelo do equilíbrio, mudança de mente, a gente lembra de Paulo, né? Perfeita. A gente lembra de Paulo, da transformação da mente. Então, acho que levando isso não só para a alimentação, mas para a vida da pessoa, é realmente não se conformar com esse mundo, muda. É uma conversão. É uma conversão. Viver uma vida saudável é conversão. Eu pego muitas pessoas, mas eu vou ficar a vida É um estilo toda. de vida. Exato, é um estilo de vida. Você se converte. É tipo, ao mesmo tempo que eu era do mundo, eu vivia daquele jeito, eu me comportava daquele jeito. Na alimentação é muito parecido. Né? Tipo assim, a gente precisa entender que a gente não é criança. Gente, até isso a palavra ensina a gente, tá vendo? Perfeito. Até isso a palavra ensina. É por isso que eu costumo falar assim, tá lendo a Bíblia, porque assim, é confrontador. É um manual. Isso, tem resposta para tudo. Tem resposta para todas as verdade, coisas, é né? verdade. Incrível. Eu sou apaixonada, né, pela Bíblia. Com sou apaixonada. nós somos. Glória a Deus. Ô, Lua, e também assim, não é só a alimentação, né? Você falando, eu tô lembrando aqui, existe também, a gente precisa também fazer um ajuste na atividade física, essa mudança de mente também se relaciona com isso, né? Com uma atividade física, um acompanhamento também nessa área. Tem que treinar. Treinar é necessário. Você, como é que tá você treina? Me conta aí um pouquinho. Amiga, se eu não treinar, gente... Olha, eu nunca gostei de atividade em relação à musculação, pra mim sempre foi chato.
eu gostava de dinâmicas, mas eu sempre lesionava. Aí eu entendi que a musculação é tão necessária, óbvio, todo mundo sabe disso, vários estudos, mas eu entendi que aquilo era a minha fisioterapia. Para eu poder fazer as outras atividades que eu gosto, uma corrida, uma bike. Então você tem que fortalecer. É necessário você realmente fazer a atividade pelo menos 3 vezes e sendo exercício de força, porque é tendencioso a gente perder músculo, né? Então se tu tá ativando, se tu tá fortalecendo, você vai ficar bem de corpo, de mente e de saúde. Você controla várias outras coisas com atividade física. Controle glicêmico, controle de colesterol, diminuição de ácido úrico, diminuição de gordura no fígado e várias outras coisas. É um tapa na cara, porque tem 2 filhos pequenos, né? Dois meninos não é brinquedo, marido, trabalho, Ai, né? Uma clínica lá que é lotada, graças a graças a Deus. Deus, obrigada, E Jesus. ainda malha, ainda tem esse estilo de vida saudável. Que horas você malha? Conta aí pra gente, conta aí pra deixar ainda É um desafio, a é um mulherada desafio. ainda mais. Olha só, eu costumo até postar, ter que melhorar minha rede social, mas eu costumo postar bastante sobre rotina de treino pra incentivar, porque muitas chegam até o meu perfil e falam assim: Lua, você é um incentivo. Eu fico, oh Jesus, que eu seja um incentivo, porque o meu maior interesse é me ajudar e ajudar outras pessoas, Glória né? a Deus. Como você falou, você estava dando meu exemplo, você falou, Lua, você é uma pessoa que é boa, por isso que as pessoas vão. Na verdade, eu foco muito no chamado de Jesus pra minha vida, né? O que Jesus quer de mim? Eu preciso ser cristã em todos os lugares, inclusive no meu Amém. trabalho. Então, eu entendo que ali é uma forma de eu ajudar do corpo e ajudar de todas as outras Também, maneiras, né? Edificar espiritual. as Isso. pessoas. Então, eu passo uma boa mensagem, eu falo sobre encorajamento, eu falo, às vezes, quando eu tenho oportunidade de Jesus, porque eu acho que a gente não pode Claro. perder tempo, claro que Claro, lógico. respeitando sempre tudo, mas pra mim ali é realmente um chamado incrível. Então, eu costumo treinar 5:30 da manhã. Eu intercalo esses treinos entre musculação e corrida, porque não dá tempo de eu fazer depois. Tá. Então, Seria um dia você lindo, faz uma né? coisa, um dia você Seria faz lindo outra. se eu fizesse Ah, 7 horas, 10 horas, era meu ah, sonho. Eu vou chegar lá. Mas eu treino 5:30 da manhã, porque eu preciso estar em casa para ficar com o menorzinho. ah. Então, eu faço isso realmente. É cansativo, é doloroso. Ter que a corda tá escuro, aí você faz, meu Deus, realmente é o que eu quero. Ah, E no fundo eu me arrependo sempre que eu não vou. Então, todos os dias eu escolho estar melhor. Então, a alimentação, treino, são escolhas. E assim como as coisas de Jesus, a gente escolhe não pecar. A gente escolhe, né? Jesus fala assim, escolha aí, meu filho, o caminho que você quer andar. Escolhe, porém, a bênção. Jesus já tá te dando orientação, né? pra Então, você. perfeito. É. É a mesma coisa, né? Indo aqui no nosso roteiro, a gente já falou um pouquinho sobre domínio próprio, né? Sim. Na Bíblia existe essa expressão, né, grandiosa, que é domínio próprio, que é a gente realmente governar os nossos impulsos. O que é que a gente vai alimentar? A nossa carne, a nossa alma, nosso espírito, né? Verdade. Então, a gente aprende, né, como cristãs, que a gente precisa ter, né, esse dom do espírito, do domínio próprio. Voltando para a alimentação, né, também, fale só mais um pouquinho, porque, assim, eu sei que é uma mudança de mente, eu sei que a gente precisa disso, mas ainda assim tem muitas mulheres que falam, poxa, é muito difícil para mim. Eu falo porque eu venho disso. Sim. Eu venho mesmo de um período da minha vida que eu estava nesse pique aí. É por isso que é bom não parar. Porque eu acordava às 4 da manhã para correr, né? Eu era bem mais magra e tal. E aí eu parei pelas Sim. circunstâncias da vida. E depois, para voltar, foi É muito difícil. difícil. É Muito difícil. difícil. Tem fator idade Sim. mesmo, tem N fatores. Mas fala um pouquinho realmente de você dominar mesmo, espiritualmente falando, essa vontade de ficar dormindo, essa vontade de comer, essa vontade de não fazer aquilo que. Por que que é tão difícil? A carne grita tanto, né? Em nós. Isso Essa é a aí. carne, amiga, né? A Uhum, gente tem um espírito, mas assim, a gente luta diariamente contra o pecado. uhum, E esse é um dos, né? É você conseguir ter o controle sobre o domínio da sua carne. Como a gente estava falando antes, então assim, para a gente conseguir vencer, a gente precisa criar estratégias. As estratégias é assim, eu tenho que pensar um dia antes, como será meu amanhã? Não ansiosamente, mas planejar, uhum. né? Então, Disciplina. isso, assim como a alimentação. Treino, alimentação, você precisa pensar como o seu Uhum, trabalho. Como você leva o seu trabalho a sério? Você pensa,
poxa, amanhã eu tenho que entregar tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. A mesma coisa você precisa pensar nesses cuidados que as pessoas minimizam. E entende assim, às vezes a alimentação, eu vejo na prática isso, eu escuto todos os dias que as pessoas falam assim, ela come na hora da fome. Tá, beleza. E aí, como ela não planejou, ela vai comer o que tem lá. E, inclusive, é fácil. Muita gente chega, Lu, bote dieta prática, viu? Coloque coisa fácil, porque eu não quero ter trabalho. Pelo amor de Deus, menino. Tudo que é bom dá trabalho. Claro que a gente também não precisa de uma dieta extremamente difícil e tal, cheia de planejamento. Não é isso que eu estou falando. Mas tem gente que tem preguiça de fazer um ovinho mexido. Aí é difícil. Pelo amor de Deus. Aí eu falo, gente, a gente já tá na fase adulta, a gente saiu da fase da criança e a gente precisa olhar com outros olhos. Então, assim, a gente precisa tomar postura na vida. A gente precisa entender onde a gente está, que não somos mais crianças, que precisamos tomar atitudes do qual vai refletir sobre minha saúde. Então, eu faço porque eu faço porque eu preciso prevenir para ter um envelhecimento melhor, para ter uma saúde, para ter disposição. Agora, Luan, assim, eu costumo falar, eu tenho uma frase, é um jargão meu, né? Falar assim, a gente precisa decidir. O que é que a gente quer? Vamos decidir. Isso, meus filhos sabem, meu marido sabe, a gente precisa decidir o que é que a gente quer. Mas para algumas pessoas isso é um pouco mais fácil, para outras pessoas não é. Então, e hoje em dia existe a culpa, né? Eu vejo muito, principalmente jovens adolescentes, mulheres mais jovens que, infelizmente, ganharam muito peso. Sim. E acaba, come compulsivamente, depois vem a culpa, aí vem a ansiedade, aí vem a tristeza, aquele abalo emocional. Eu sei que você já falou que você também encaminha para, né, acompanhamento psicológico, porque isso tem muito a ver. Mas tem algum tipo de alimentação que pode quebrar, que pode favorecer a quebra desse ciclo? Entendeu? Alguma coisa que você, nos seus estudos, que a ciência está muito avançada, né? Sim. E você é uma nutricionista, uma técnica que estuda muito, eu sei que você é muito atualizada. Então, que é isso aí? Ou alguma medicação, né? Sim. Além de você equilibrar com os pontos que eu falei, você quer falar? Não, porque eu lembrei. Sim. Sabe por quê? Eu vi recentemente que esse medicamento, que eu tomo, inclusive, sim, que ele favorece, que é o Mounjaro, né? certo. Que ele, em doses pequenas, ele ajuda na ansiedade, na compulsão. Sim, perfeito. Né? Não saiu isso? Eu estava até estudando sobre isso, eu falei assim, nossa, que legal que já colocaram um medicamento que também vai favorecer nesse aspecto. Perfeito. Ele tem ajudado de N formas. Né? Eu costumo falar sobre isso. Tem muita gente usando as canetas, né? E aí a gente conversa assim o seguinte. Tem uns que estão para decidir e outros que ainda já chegam prontos. Eu quero. Então, quando a pessoa tá para decidir, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte. Tu já tentou? Você foi pela via 100% natural? Como assim? Fez a dieta, equilibrou, atividade física, né? Aquelas coisinhas. Pronto. Ah, Lu, mas eu preciso de um empurrão. Eu preciso de um incentivo. Se tá sobre prescrição médica, tá tudo certo. E eu vou estar ali para somar, para te ajudar, tá? Eu acho que... Porque tem pessoas que não, né? Tem profissionais que não Não, a gente precisa ter mente aberta, tá ajudando as pessoas. Se você está sobre um acompanhamento, fazendo seus exames direitinho e usar esses medicamentos, não tem medo sobre isso, né? A gente tem pacientes que, inclusive, é contraindicado. Porque o médico viu que não é para utilizar. E aí eu converso, não, vamos usar estratégias nutricionais. Inclusive, tem os fitoterápicos, da qual eu trabalho também, que são os medicamentos naturais, que é muito bom, ajuda nessa questão de ansiedade, ajuda em dar disposição, ajuda no controle sobre essa questão de compulsão alimentar. Tem fitoterápicos que a gente chama de sacietogênico, que imita, né, os análogos de GLP-1, né, que são as canetas. Então, assim, a gente utiliza, óbvio que não são os mesmos efeitos, mas
a longo prazo você vai sentindo aquele iniciozinho. Inclusive, ele favorece no desmame do tratamento. Uau! Né? Tem fitoterápicos que ajudam bastante na quebra, quando você vai desmamar, porque você vai voltar a ter fome. Isso. Porque esses medicamentos realmente eles tiram seu apetite. Então a gente faz o quê? A gente prescreve esses fitoterápicos para poder minimizar aqueles efeitos da fome imediata. Até porque a gente sabe que quando você acaba de utilizar essa caneta, possivelmente você recupera, às vezes, 2, 3, 4, 5 quilos por voltar o apetite. Sim. Então a gente tem essas estratégias nutricionais em consultório, tá? De medicamentos naturais também. Ótimo. Ô, Lu, e depois dessas canetas, teve alguma, em relação às bariátricas, eu quero dizer, teve uma baixa das bariátricas, porque depois, né? Significativo. Sério, me conte aí um pouquinho Inclusive, sobre eu tenho isso, curso de extensão, né, para atender pacientes bariátricos. Sempre atendi. E simplesmente parou de ter em consultório. Simplesmente, assim, eu realmente me espantei. Então, para mim, isso é muito benéfico. Que a partir do momento que você faz algo irreversível. Exatamente. Ou até reverte, né? Mas, pô, é invasivo. A bariátrica é invasiva. Quando você usa um medicamento que não é e tá tendo efeitos parecidíssimos e melhores, inclusive sem deficiências nutricionais, as canetas, né? Diferente dos bares, né? O bar, ele vai ficar ali pro resto da vida, dependente de suplementações, porque existe aqueles cortes específicos. Na caneta não tem isso. O que precisa ser reparado na caneta é o seguinte: com a perda abrupta de peso, você também pode perder muita massa magra. Massa magra. A musculatura, ela vai junto. Mas é por isso que a orientação realmente é a musculação, né? A musculação e suplementação. Você tem que entrar com a suplementação, até porque é o seguinte: quando você baixa o apetite, você não vai conseguir contemplar as quantidades de proteína suficiente. Você não vai conseguir comer um bife imenso que eu vou prescrever para você. Sim. Então, a gente vai e ajusta em suplementos, né? Legal. E aí, consegue contemplar. E aí, seus danos serem menores, inclusive, preservar ou aumentar a massa muscular durante o período do tratamento. E a partir do momento que o paciente ele começa a perder, né, esse peso, Sim, vai refletindo em tudo também, né? Vai refletindo melhora no seu emocional, vai refletindo em todo, o astral na é academia, outro. o astral Autoestima, é outro, autoestima. melhora, Isso. troca o guarda-roupa, veste roupa que não... Por exemplo, sempre tem muito caso assim: tu não sabe, eu consegui vestir aquele short que há anos tá guardado no guarda-roupa. Isso é lindo de ver, Nossa, né? É lindo, é um lindo de ver e de pagamento. sentir também, é maravilhoso. É um pagamento. A moça quer perguntar alguma coisa? Não? E tem alguma pergunta? Dá. Ok. Vamos dar continuidade. Eu quero falar agora sobre gratidão, né? Uma curiosidade na Bíblia é que todas as vezes que Jesus ele sentava à mesa, antes ele agradecia pelo alimento, né? Nós sabemos que não vem das nossas provisões, é o Senhor que, né, coloca para a gente tudo isso. E o alimento é um deles. O alimento está ali fazendo com que a gente viva, né? Porque sem o alimento a gente não consegue viver, não é isso? Isso. E o que é que você faz essa comparação, essa analogia da gratidão com a alimentação? Tem uma frase assim: que teu alimento seja o teu medicamento, que teu medicamento seja o teu alimento. E assim, a gente precisa realmente pensar que Deus, ele criou tudo tão perfeito, tão perfeito. E quando a gente enxerga que veio de Deus, né, que ele colocou aqueles alimentos ali disponíveis pra gente e que nutre o nosso corpo, que faz a gente viver bem, quando a gente contempla bem as quantidades, tudo direitinho, a gente é 100% beneficiado. Então, a gente tem que realmente pensar dessa maneira, que veio de Deus, e por isso precisamos ser gratos. 100% gratos com tudo, porque Deus, ele é muito perfeito. Então, agradecer sempre em primeiro lugar, né? Inclusive, assim, a gente tem um hábito lá em casa de estar agradecendo nas refeições, né? Tanto o pequenininho quanto o maior, quando a gente senta à mesa, e aí sempre tem aquele papo gostoso de vamos orar para Jesus. Aí o pequenininho de 2 anos faz: obrigada pelo arroz, pelo feijão. E aí é um momento gostoso e eu fico tão feliz. Eu falo assim: ai, que bom que eles têm a consciência da gratidão a Deus, né? Sim, então, sim. Porque é importante, né? A gente agradecer, sim. A gente ser grato. A gente tem um Deus maravilhoso, majestoso, que nos deu todas as coisas e que a gente está aqui por obra dele, porque ele se colocou naquela cruz para poder a gente ter essa nova vida, né? Isso a gente sair mesmo. de onde a gente estava e ter essa vida. E eu sou também
agradecida ao Senhor por tudo. Eu costumo falar que, meu Deus, eu sei que eu falo assim, eu me entreguei para Jesus. E não é, né? Ele que foi lá e falou assim, Nos resgatou, nos né? resgatou. Ele falou Sim. assim, você quer, eu vou te dar uma nova vida. E isso realmente, isso reflete em tudo. Claro que reflete na hora da mesa, a importância da mesa, a importância da gente estar ali com os nossos na mesa, com os nossos amigos também, né, fazendo comunhão. O alimento sempre está presente nesse momento, Sim. né? Ontem nós recebemos alguns amigos, os irmãos, e como foi bom estar na mesa ali. A gente estava na varanda conversando, quando a gente foi para a mesa, É outra tudo coisa, flui. Tudo é. flui. Então, se a gente tiver essa consciência, né, que o alimento que foi de Jesus que nos deu, foi Deus que colocou ali, e a gente fazer daquilo ali, aquele momento para engrandecê-lo, né, é fantástico, é fantástico Verdade, isso. verdade. Vamos lá, crianças. O que é que hoje em dia, né, tem de mais moderno em relação à alimentação das crianças? Porque, assim, com tanto fast food, refrigerante, açúcar, bala disso, bala daquilo, como é que isso está se refletindo nessa garotada agora, das crianças primeiro, né? Como é que você vê lá no seu consultório? Você atende criança? Atendo criança, atendo Uhum. inclusive bebês, né? Introdução Sério? Que alimentar. É uma legal. delícia. Ah, Aí, assim, uhum. veja bem. Pego muito caso de criança, assim, né? Uhum. Que os pais. O primeiro questionamento do pai e da mãe, assim. Ela só quer comer batata frita. Ela só quer tomar suco de caixinha. E aí eu escuto, primeiramente, né? A queixa dos pais. Coração ali. Olha, assim, para o comportamento da criança, né? Sim. E faço, inclusive, a visão do todo. Como assim, Lu? Vamos olhar o Uhum. comportamento dos pais. Porque, assim, os filhos são reflexos dos pais. Então, a partir do momento que um pai e uma mãe colocam esses alimentos dentro de casa para ser rotina, Uhum. eles são completamente culpados, Sim. né? Vamos passar a Sim. responsabilidade para eles. Sim. Então, a minha abordagem é completamente com os pais. Porque tem lá, somos igual criança. Se você coloca um prato de salada e uma fatia de torta, seu olho vai brilhar para qual, meu Para amor? fatia de torta, claro. Quem vai querer comer Imagine folha? uma criança É. que sabe que se ela É. abrir o armário, vai ter É. disponível para ela ali coisas que ela acha delícia. E é delícia, porque tudo que tem açúcar e sal é gostoso, a gente sabe disso. O problema é que isso não dá para você utilizar como rotina. Uhum. Levar suco de caixinha para a escola, biscoito recheado, tudo isso é prejudicial totalmente à saúde. Então, as crianças chegam lá com aumento de peso, as crianças chegam lá com colesterol elevado, glicose elevada. Eu pego criança pré-diabética. Uhum. Eu pego criança pré-diabética. Então, assim, ó que ponto chegou. Justo porque é muita oferta de açúcar e sal. Então, a abordagem é exatamente sobre não comprar. Não é que você também não vai oferecer para ela e ser totalmente rigoroso nisso. Não é isso. É porque é difícil também, não estou aqui validando isso dos pais, não. De forma alguma, concordo com você. Eu Sim. acho que a criança é um diamante bruto e ela vai sendo lapidado pelos pais Perfeito. mesmo. É um diamante bruto. Toda criança é um diamante. Quando eu vejo uma criança, uns pais, uma família, eu sempre falo isso, ó, você está com um diamante bruto. Então vai lapidando aí. A gente vai aprendendo, né? Enfim, mas a questão é quando está na fase também escolar, que vê os outros amiguinhos, Sim, coleguinhas, então sempre isso tem isso. acaba refletindo também um pouquinho. Então, eu acho que precisa dos pais realmente terem um pulso um pouco mais forte, né? Ou criar estratégias. Porque assim, Uhum. a gente não precisa, é como eu falei, não precisa ser rigoroso. O Noam, ele teve essa fase. Eu nunca me esqueço. Uhum. Cara, já a gente botou o lanchinho tudo bonitinho, como sempre. Um determinado dia a escola liga pra gente. E aí fala assim: o Noah não quer lanchar. Quer a comidinha do coleguinha. Aí eu falei, meu Deus, aí a Pro pediu permissão pra dar na época, acho que ele tinha o Uhum. quê? 3 ou 4 anos, pediu permissão. Falei, pode dar, Pro, pode dar o que ele quiser aí, chega em casa eu vejo com ele. E aí quando chegou em casa eu perguntei, Noah, o que foi que aconteceu? Por que tu não quer teu lanchinho? Não, bem, assim, veja bem. Tem um lanche de casa e tem um lanche da escola. Ah. Eu falei, gente, como assim? E aí, realmente, ele não quer ser diferente dos coleguinhas. Sim. Então, eu perguntei o que ele queria de verdade. Mãe, eu quero comer biscoito. Falei, pronto, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar achar, então, biscoitos que sejam menos prejudiciais, que tenham teor de menos açúcares, um pouco que contenha mais fibras. Tudo bem, mãe? Tudo bem.
Então ele já ficou muito feliz. E fora isso, a gente usa também estratégias como receitinhas, faz bolo fit, coisas que aos olhos fiquem muito Bonito, apetitosos, atrativo. porque criança é pelo que ela vê, então não adianta Aham, você botar um negócio feão ali, ela não vai comer. aham. Então, se ficou bonita, ela vai ter, inclusive, orgulho do que ela tá É, e tá comendo. mostrando, e mostrar também, Tipo, por né? exemplo, você fazer um bolo de chocolate fit, Uhum, ainda botar uma caldinha fit, ele tá bom, tá comendo bolo de chocolate, né? aham, Então, tudo é estratégia nutricional que a criança não uhum, vai sofrer e ela vai ser beneficiada de saúde. uhum. Maravilha. Hoje nós falamos de várias coisas, né? Calorias, metabolismo, compulsão, ansiedade, jejum, disciplina. Verdade. Tudo isso nós falamos, restauração de mente, né? Renovação de mente. Mas eu creio que a maior lição, né, que a gente tem é que Deus nunca pensou única e exclusivamente no nosso corpo, né? Na como é que está o nosso corpo, e sim na restauração do nosso coração. E existe um vazio existencial hoje que as pessoas falam, eu tenho um vazio, mas eu creio que esse vazio ele pode ser alimentado pelo pão da vida, que nós sabemos que o pão da vida é o nosso Jesus. Então, Jesus, ele nos alimenta, ele nos preenche, ele nos restaura, ele nos resgata de todas as formas, né? Realmente é uma mudança. É por isso que acho que no Antigo Testamento as pessoas mudavam de nome, porque realmente é uma nova pessoa mesmo, Sim, sim. né? Não é isso? Então, Lu, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que hoje te viram, que você falou logo no início que é, o seu propósito não é só de ser uma nutricionista técnica e passar tudo que você sabe, o melhor seu, tudo que você aprendeu, mas sim aproveitar lá o seu consultório, as pessoas que chegam a você para falar um pouquinho sobre o pão da vida. Passa uma mensagem aí para quem está te vendo. Pronto. Para mim, o melhor conselho que eu posso dar a alguém é que a gente realmente é humano. Nós temos as nossas questões, nós temos as nossas ansiedades, nossas falhas, nossas culpas, nossos medos. E muitas vezes a gente não vai achar resposta de homem. Às vezes a gente não consegue. Ah, porque fulano conseguiu e eu não consegui. Ah, porque eu nunca consigo chegar onde eu quero. Por quê? Por quê? E os nossos porquês são respondidos por alguém maior, né? Como você falou, do nosso Jesus. Se a Uhum. gente vai à fonte, né? Fonte de água viva. Nossa, Glória a nunca mais Deus. você vai ter fome. É Nem bíblico. sede. Então, assim, é ir para a fonte, É. né? É buscar a resposta em Jesus. Então, quando a gente preenche este vazio, todas as outras áreas da vida conseguem Sim, harmonizar sim, e sim, sim. equilibrar. Então, busca da fonte. É. Joga para Jesus sua ansiedade. Joga para Jesus teu medo. Uhum. Conversa com ele, É. né? Ou conversar com Jesus. Igual um amigo, uma Aham. amiga, Sim, fala, Jesus, ele eu tô é mesmo um amigo que perfeito. está ali. Ele É. resolve nossos problemas. Então, Uhum. ele mesmo diz: vem até mim, né? Uhum. Jogue sobre mim as suas dores. Suas... Então, assim, o melhor conselho é vá lá, vá na fonte, conversa com ele e depois você vai ver como Jesus vai te guiando. Cada passo que você vai dando, ele vai te direcionando para a sua melhora de todas as formas, espiritualmente e no corpo e na saúde. Perfeito, que maravilha. Então, Lua, nós temos alguns parceiros que acreditaram no nosso trabalho desde o início, que sabem que o Papo Leve com Jesus trata, assim, de diversos temas, né? Você vê que hoje nós falamos sobre espiritualidade e nutrição. Você é nutricionista, né? Tá aí na luta, né, com seus pacientes, mas que eles, desde o início, sabem que o propósito do Papo Leve é levar diversos temas, mas sempre com um enfoque em Jesus, porque é Jesus que movimenta todo esse podcast e a gente crê mesmo que muitas pessoas podem, através dos nossos convidados, né, ficarem curiosas e ir em busca de conhecer um pouco mais desse nosso rei, desse nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas, né? Então, nós temos alguns parceiros, como eu te falei, e todas as vezes que eu tenho os convidados aqui, eu gosto de presentear, né? Dar uma Meu lembrança. Deus, que honra, que privilégio! Dar uma lembrança para você, para eternizar até esse momento. O nosso primeiro é o Mazuti, né? De Bruno e Ruth, que estão com a gente desde o início. Dá uma olhadinha. Aí Obrigada! pode Vamos abrir para você abrir. ver que Ai, meu coisa linda. Quer Deus. que eu segure o microfone? Quero, quero. Acho que tá travado.
E aí, olha aí que linda para você colocar lá no seu Meu consultório. Deus! Uau! Ai, querida! Obrigada, Ah, querida, obrigada. ah, Ó, muita honra. Meu Deus, me senti. Ó, gente, que foto perfeita! é. Mas o te arrasou. E outro parceiro nosso agora está entrando aí, né? Com. Opa, já ia abrir. Não venha. Me ajude. É a Deixa eu Lumina, colocar aqui. também é um projeto nosso também, Meu que Deus! a gente está aí iniciando Olha que também esse lindo. trabalho. E se você observar antes de você abrir, tem sempre Há uma. mulheres que, há mulheres que deixam perfumes por onde passam. No cuidado, nas palavras e no amor. Meu Deus! É, eu sempre gosto de Era deixar pra quê? uma Deixa eu abrir por cá. mensagem para essas mulheres aí. E agora também está entrando, a Lumina também está entrando com a parte masculina também, né? Toda a parte de cosméticos também masculino, perfumes, cremes, shampoo, enfim. Gente, ficarei maravilhosa. Muito obrigada. Uma honra, viu? Muito, muito obrigada pelo carinho. Com certeza que é perfeito. Amei. É maravilha, né? Eu fico muito feliz mesmo, muito agradecida, é, né, por tudo que Deus tem proporcionado a nós, por esse momento que eu sei que Ele já estava nos planos do Senhor, É esse dia, esse verdade. retorno do podcast, do retorno do Papo Leve com Jesus. E estou muito feliz de tê-la aqui comigo nesse momento. Eu sei que Deus tem grandes coisas para nós, né? Com Esse ano certeza. estamos aí com vários planos, você também tem. E eu acho que Deus está unindo os planos e a gente tem muita coisa aí para caminhar, né? Verdade, unindo propósitos, né? É. Me sinto extremamente feliz por isso. E gostaria de te incentivar a continuar, Ah, coisa né? boa. Porque assistia, sim, seus podcasts, falava, gente, Sandrinha é muito boa, Sandrinha nasceu pra Ô, isso. gente. E use isso como estratégia mesmo, porque com certeza ajuda muitas pessoas. Continue Amém, firme. Para mim é amém, amém. privilégio. Muito obrigada, viu, pela tua presença. E você que ficou com a gente até aqui, eu quero te agradecer. Eu sei que Deus tem muito mais a nos oferecer. O alimento dele é muito maior do que qualquer outro alimento que a gente tem aqui, até porque foi ele que nos deu. Muito obrigada e eu conto com você no próximo podcast Papo Leve com Jesus. Fica com Deus, Deus abençoe. Tchau. Que